Eu vou ler um texto da palavra de Deus e esse texto é baseado no livro de Efésios. Nós vamos estudar Efésios. Por todo esse mês de maio, nós vamos estudar o livro de Efésios. Já pensou? Um dos livros incríveis, uma das cartas incríveis do apóstolo Paulo. Então, hoje, aqui eu estou prego agora 9 e 11, a parte 1 eu sou, e depois você vai ver a parte 2, 4 e 6, sobre o livro de Efésios, lógico, e aí a gente encerra 20 e 22, então eu prego agora a parte 1, pastor Osvi, nosso pastor de Recife, pega 4 e 6, a parte 2, também sobre o livro de Efésios, e aí o João Vitor encerra 8 e 22, certo? Em Cristo é a nossa mensagem de hoje, em Cristo a nossa mensagem, e em Cristo o que é que eu sou? Efésios 1, 3 a 13. Seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu estou lendo Efésios capítulo 1, 3 em diante. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Jesus todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. E olha isso aqui, gente. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E aí o versículo 13. Vocês, em Cristo, foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa. Eu costumo, quando eu leio o livro de Efésios, Paulo, para mim, uma das cartas mais importantes que Paulo escreve, ele traz uma coisa interessante. No livro de Gênesis, Deus nos cria. E ali, no livro de Gênesis, o autor, Moisés, quando escreve Gênesis, ele diz no livro de Gênesis, como é que Deus nos criou? Ele criou a nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Está escrito isso. Mas como é? O que é ser imagem e semelhança? E aí, mais uma vez, por que eu amo o livro de Efésios? Porque Paulo começa a usar essa expressão em Cristo. E a conversa hoje aqui é, em Cristo eu sou. Em Cristo eu sou. Além de Paulo trazer coisas incríveis da importância do nosso resgate, da abrangência do nosso resgate, do Evangelho de Jesus, como é que ele nos alcançou e quais as áreas que ele nos alcançou. Uma das coisas belas que eu vejo na carta do apóstolo Paulo é que ele fala sobre essa identidade. E aqui é algo simples, parece óbvio, mas eu pergunto para você, você sabe quem você é? Você sabe quem você é. E de repente você diz assim, pastor, eu sou médico. Não, médico é a sua profissão. Estou perguntando quem você é. Você sabe quem você é? Não, eu sou advogado. Não, advogado é sua profissão. Você sabe quem você é. Gente, por favor, não quero generalizar, mas quantas pessoas se escondem em uma profissão? Quantas pessoas são diferentes completamente, mas se escondem em uma profissão. Se escondem atrás do título pastor, da profissão pastor. Se escondem atrás da profissão médico. Quantas pessoas se escondem atrás de uma profissão? A minha pergunta, quem você é? Quem você é? E aí eu digo assim, quem você é dito por Deus?
dito por Deus. Quem você é, dito pelo próprio Jesus. E, gente, nós sabemos que somos imagem e semelhança de Deus, mas uma das belezas que eu vejo na carta do apóstolo Paulo, ele diz quem nós somos em Cristo, quem nos tornamos em Cristo. E aí, é uma das belezas do Evangelho de Jesus. Jesus Cristo veio quebrar, Jesus Cristo veio destruir as obras do diabo. E o que é destruir as obras do diabo? Destruir as obras do pecado. E o que é que o pecado faz? O pecado arranca a nossa identidade. O pecado faz com que eu e você, a gente não viva, não faça, não possa viver quem nós somos, dito por Deus. Ei, gente, por favor, escuta aqui quem você é, dito por Jesus. E essa conversa que a gente vai ter aqui. A beleza do livro de Efésios, um livro incrível é essa beleza de que Jesus Cristo veio naquela cruz. Jesus Cristo foi naquela cruz, resgatou a nossa versão original, resgatou a minha identidade. Jesus Cristo resgatou quem eu sou. E se eu e você, a gente souber quem nós somos e nos tornamos em Cristo Jesus, a nossa vida muda tudo. Harry Cloud eu amo muito os livros do Harry Cloud, ele é um psicólogo, e ele diz uma coisa: se você precisar ser alguém que não é para fazer alguma coisa, não faça. Se você precisar ser alguém que não é para fazer alguma coisa, não faça, porque, gente, pior, tem muitas coisas ruins, mas como é ruim a gente, pelo fato de não saber quem nós somos, começamos a fazer coisas que nós não deveríamos fazer. Quem nós somos em Cristo. Quando eu pego esse texto, o que me chama a atenção é que na nova aliança não é eu vou ser. Na antiga aliança era o que? Eu te abençoarei. Na antiga aliança eu farei de você uma grande nação. Na antiga aliança, eu te darei uma terra. Na antiga aliança, se você me abençoar, virão sobre ti essas bênçãos. Ei, mas na nova aliança, em Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, que eu sou, é presente, é hoje. Ei, o que é que você é hoje? Não é aquilo que você vai se tornar, não é sobre o seu futuro. Glória a Deus que o Evangelho de Jesus Cristo apaga, cura o meu passado. O Evangelho de Jesus Cristo garante a eternidade, garante o nosso futuro, mas a beleza do Evangelho de Jesus, e eu amo essa carta do apóstolo Paulo, é que ele diz que em Cristo eu já me torno, eu já recebo. Em Cristo nós somos filhos. Em Cristo nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Versículo 5 do capítulo 1 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo. Nós somos filhos de Deus, a maior riqueza que Jesus Cristo traz. Ei, gente, é nos tornar filhos de Deus. Nós deixamos de ser criaturas para sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. Coisa boa é ter paternidade. Ou coisa boa é a gente viver como filho de Deus. Como filho. Eu tenho uma experiência de pai. Meus filhos já são grandes, minha filha já tem filhos, eu já tenho netos, mas uma das experiências maravilhosas eu tive quando o Lucas e a Andréa nasceu. Eu tive as duas experiências, tanto com o Lucas como a Andréa, mas essa especificamente foi com a Andréia. Andréa sai ali do útero da nenê, uma cesárea. Meu cunhado, médico, na época ele fez esse parto, e aí quando ele tira a Andréa, ele chega assim e disse assim para mim: ei, Costa Neto, olha aqui uma coisa interessante. Ele corta o cordão umbilical, dá uma palmadinha na Andréa, a Andréa, ela começa a chorar, e ele pega e encosta o rosto da Andréia na nenê. O que aconteceu, gente? Ela chorando, quando encosta o rosto o rosto da Andréa. A Andréa encosta no rosto da neném, o rosto com rosto, a Andréa para de chorar. Para de chorar. Gente, filho, natureza. E, gente, sente. O filho sente
o pai, o filho sente a paternidade, o filho sente. Gente, deixa eu te dizer uma coisa, uma das maiores riquezas que nós somos, quando nós nos tornamos filho de Deus. Em Cristo eu sou filho, e como filho você precisa encostar o teu rosto no teu pai. Como filho você precisa sentir o amor do teu pai. Como filho você precisa entender que Deus não é contra você, Deus é o teu pai. E por favor, embora você venha comparar Deus com a paternidade humana, ai pastor, o meu problema é porque quando eu começo a comparar Deus com meu pai, e quando eu começo a comparar eu pai, e como eu trato meus filhos, eu não consigo comparar Deus, eu não consigo ter relacionamento com Deus. E no nome do Senhor Jesus, recebe perdão, porque hoje Deus é o teu pai, Deus é o teu pai. E aí eu vou falar uma experiência como pai. E gente, o Lucas e a Andréa, meus filhos, eles não precisam se esforçar. Eles não precisam mostrar o amor dele para comigo, não. Eles têm a confiança que o pai dele ama, independente. Lucas não precisa mostrar o amor dele para comigo, porque eu amo. Mesmo assim, a Andréa não precisa, minha filha, não precisa mostrar o amor dela para comigo, eu amo. E eu não sou esse pai, nota 100%, nota 1000, não, eu sou humano. Mas a beleza, gente, a beleza é entender que Deus é o nosso pai, não pelo fato de eu ter amado Deus em primeiro lugar, mas pelo fato dele ter me amado. Pelo fato dele ter me amado, e naquela cruz ele enviou Jesus. E gente, a beleza, eu e você sermos filhos de Deus, eu ter paternidade, e eu entender que quando eu me chego ao meu pai, eu tenho proteção. Quando eu me chego ao meu pai, eu posso ter garantia de que eu sou amado. Quando eu me chego ao meu pai, Deus é o meu pai. Livro de João. João escrevendo sobre paternidade, sobre sermos filhos de Deus, diz o seguinte: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu. E aí ele continua, 1 João 3, de 1 a 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de ser. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quem sabe não seja essa a mensagem que você precisa para a sua vida, e vai mudar completamente você conhecer Deus como Pai, e desfrutar do amor do Pai, e saber que Ele te ama. Ei, não compara. Glória a Deus pelo teu pai maravilhoso, glória a Deus que você tem. Não, pastor, para mim eu tenho um exemplo de pai maravilhoso, para mim eu não tenho problema nenhum com relação à paternidade, a minha paternidade, eu ser filho de Deus, Deus é meu pai. Mas quem sabe você, escuta aqui, olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim. Quem sabe se não é essa mensagem que vai mudar completamente a sua vida. Você desfrutar, você vivenciar essa riqueza. Em Cristo eu sou filho. Em Cristo, por meio de Jesus, pelaquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz, eu e você, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí, quando eu tenho essa paternidade, quando eu entendo, quando eu desfruto Deus que é meu Pai, e gente, a minha vida muda. Quem sabe o Deus Pai, quem sabe o Deus Pai que tem, deveria viver como o melhor filho. Quem sabe o Deus Pai que tem, quem conhece o Pai que tem, o nosso Pai é Deus. Isso muda, faz com que a gente possa viver como o melhor filho, o melhor filho, o melhor filho. Gente, em Cristo eu sou filho. Que riqueza maravilhosa. Mas em Cristo eu sou abençoado.
Em Cristo eu sou abençoado. Verso 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você é abençoado. Diga comigo, você é abençoado. Vamos lá, repita mais uma vez. Você é abençoado. Diga assim: eu sou abençoado. Diga comigo, eu sou abençoado. Mais uma vez, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Vamos definir aqui o que é ser uma pessoa abençoada. O que é bênção? Bênção significa uma pessoa que é abençoada, uma pessoa que tem a bênção de Deus, é uma pessoa feliz, uma pessoa afortunada, é uma pessoa agradecida. Uma das expressões mais belas que eu acho sobre ser abençoado é: as portas dos céus estão abertas. E a que eu gosto mais, que define uma pessoa abençoada, eu ter a bênção de Deus. Deus se inclina para mim. O salmista, ele escrevendo o livro de Salmos, um dos Salmos, ele diz uma coisa interessante: eu clamei pelo Senhor, Ele ouviu a minha voz e se inclinou para mim. Eu clamei ao Senhor, Ele ouviu a minha voz e se inclinou. Essa expressão, Deus se inclinar, é a expressão de ser abençoado. E, gente, eu sou filho, e eu preciso viver essa paternidade, eu preciso viver que Deus é por mim. Que se Deus é meu pai, Ele me guia. Se Deus é meu pai, Ele me ensina. Se Deus é meu pai, Ele me ama. Se Deus é meu pai, Ele me protege. Se Deus é meu pai, Ele cuida da minha vida. Se Deus é meu pai, eu sou filho. Então, se como filho, eu também sou abençoado. Eu sou abençoado. Não é eu serei, não. Em Cristo eu já sou abençoado. E a Bíblia diz: com toda sorte de bênção, com toda sorte de bênção dos céus. Ei, gente, e o que é que isso produz na minha vida? Romanos capítulo 5, também Paulo falando, em uma de suas cartas, diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais os que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus. O fato de eu ser abençoado, eu posso desfrutar hoje. Eu sou abençoado. Ei, gente, que verdade. Por isso que eu disse no começo, se essa identidade, eu e você, a gente viver, se eu e você, a gente tomar posse, já pensou como muda a minha vida? Eu tenho um pai, e embora a sociedade diga, fale, embora as circunstâncias mostrem que o meu pai terreno não é tão perfeito, mas eu tenho um pai celestial, um pai perfeito, um pai maravilhoso. Eu sou filho de Deus, mas também esse meu pai me abençoa com toda sorte de bênção. Ei, gente, não dá para falar todas as bênçãos que eu tenho em Deus, todas as bênçãos que eu tenho em Jesus, mas deixa eu te falar algumas. Primeiro, eu sou abençoado com a riqueza de Deus. Ou seja, eu sou abençoado como herdeiro. Você precisa ouvir isso. Eu sou abençoado como herdeiro. O que Jesus Cristo conquistou naquela cruz também pertence a mim. O que Deus tem pertence a mim. O reino de Deus pertence à minha vida. Você precisa viver essa verdade. Você precisa entender que é sim seu, é meu, é nosso. Nós somos herdeiros. Tudo que Jesus conquistou na cruz também pertence a mim e para você. Ei, gente, se Jesus conquistou o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo está na minha vida e conquistou para Jesus, ou seja, se Jesus Cristo é rico, eu sou rico. Se Jesus Cristo é abençoado, eu sou abençoado. Se Jesus Cristo é saudável, eu sou saudável. Se Jesus Cristo tem saúde emocional, eu tenho saúde emocional. Se Jesus Cristo herdou justiça, prosperidade, ei, se Jesus Cristo conquistou naquela cruz, eu e você, nós somos abençoados. Já pensou se eu e você todos os dias a gente acorda, olha
para o espelho, olha para a gente, para a nossa imagem, e a gente começa a dizer: eu sou filho de Deus, Deus é o meu Pai, hoje Deus há de estar comigo, hoje Deus há de me guiar, Deus o meu Pai vai me suprir, Deus o meu Pai vai me guiar, Deus o meu Pai vai me ensinar, eu sou abençoado, eu sou herdeiro da justiça, eu sou herdeiro de paz, eu sou herdeiro de saúde, eu sou herdeiro de prosperidade, eu sou herdeiro, tudo que Jesus conquistou, eu já tenho na minha vida. Ei, gente, eu e você, a gente precisa apertar esse play e fazer isso acontecer. Eu sou herdeiro, abençoado com uma herança, mas abençoado também com uma natureza. Abençoado também com uma natureza. A Bíblia fala no livro de Efésios, Paulo dizendo, capítulo 2, capítulo 2, verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes, Deus preparou boas obras, porque eu sou filho, e como filho eu sou abençoado, eu sou herdeiro, e eu sou herdeiro também, não só de saúde, não só de prosperidade, não apenas de justiça. Ei, gente, já pensou? Eu sou herdeiro, eu sou justificado, eu sou perdoado, mas também eu tenho a herança de carregar na minha vida a natureza de Jesus, a natureza de Jesus. Efésios capítulo 4, versos 22 a 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e a se vestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ou seja, eu sou abençoado. Com o quê? Com toda sorte de bênção. Eu sou herdeiro de Cristo. Mas também eu sou abençoado com a natureza de Jesus, a natureza de Deus. A maior riqueza de um filho abençoado é viver daquilo que já é abençoado por Deus. Vou repetir. A maior riqueza de um filho abençoado é saber desfrutar daquilo que já é abençoado por Deus. E, gente, não é comum a gente pedir para Deus nos abençoar. A gente faz projetos, Deus abençoa. A gente compra coisas, Deus abençoa. A gente decide com coisas, com coisas, ou lugar, ou negócio, ou pessoas, ou relacionamento, Deus abençoa. Ei, se a gente viver a nossa verdadeira identidade, nós vamos dizer assim: eu já sou abençoado. E o verdadeiro filho abençoado, ele não faz e pede a bênção de Deus, ele faz aquilo que Deus já abençoa. Porque a natureza de Jesus me leva a fazer boas obras. A natureza de Jesus me leva a fazer aquilo que Deus quer. A natureza de Jesus. Em Cristo eu sou filho, em Cristo eu sou abençoado, abençoado com toda sorte de bênção, abençoado com a natureza, abençoado como herdeiro, abençoado com o perdão, abençoado sendo justo, abençoado sem ser condenado. Não sou condenado, sou perdoado, sou santo, mas em Cristo eu sou preenchido. Em Cristo somos preenchidos. Somos preenchidos. Efésios capítulo 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, somos selados. Eu sou preenchido. Eu tenho o Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo não é sobre ter uma força. Não é sobre ter uma força. É sobre ter o próprio Deus dentro de nós. O próprio Deus dentro de nós. Efésios 2, 22 diz assim: nele vocês também foram edificados juntos. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem moradas de Deus, morada de Deus, por
seu Espírito. E aí, se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho o Espírito de Deus, saiba que o Espírito Santo na minha vida e na sua vida vai fazer muita coisa. O próprio Jesus Cristo disse que o seguinte, que o Espírito Santo há de nos guiar em toda a verdade. O próprio Jesus Cristo diz que se o Espírito de Deus na nossa vida há de nos ensinar tudo o que Jesus Cristo disse e ensinou. O Espírito Santo na minha vida e na sua vida há de nos transformar na imagem de Jesus. Cada dia o Espírito Santo vai fazer com que eu e você, a gente se torne parecido com Jesus. Ei, gente, em Jesus eu sou filho, em Cristo eu sou abençoado, em Cristo eu sou preenchido, em Cristo eu sou preenchido. E quanto mais o Espírito Santo estiver na nossa vida, menos coisas, menos a gente vai precisar. E, gente, por quê? Nós somos preenchidos pelo Espírito Santo. Mas duas coisas eu quero encerrar. Em Cristo, somos imitadores de Deus. Em Cristo, somos imitadores de Deus. Portanto, seja imitadores de Deus como filhos amados. E, gente, quando a gente imita uma pessoa, a gente faz o que ela faz. Nós fazemos aquela pessoa o nosso modelo. Quando nós imitamos uma pessoa, nós nos assemelhamos com ela. Imitar uma pessoa é copiar, é reproduzir fielmente aquela pessoa. Muita coisa muda na nossa vida quando nós temos Jesus. Mas uma coisa que eu amo, quando Jesus Cristo entra na nossa vida, o nosso comportamento muda. O nosso comportamento muda. E, gente, quando imitamos Deus, passamos a ser cópia dele em nosso comportamento. Quando você vai ver o apóstolo Paulo falando como imitadores de Deus, a gente como filho, como abençoado, como herdeiro, tendo a natureza, sendo preenchido, tendo o Espírito Santo na nossa vida. Gente, essa mensagem que eu e você a gente precisa viver. Imitar Deus vai fazer com que, parar de mentir, parar de furtar, parar de ser alguém que eu não fui chamado para ser. E, gente, como imitadores de Deus, eu vou amar a justiça, eu vou amar a verdade. Como filho de Deus, se eu imitar Deus, já pensou, gente, como isso muda completamente a nossa vida como imitadores de Deus? Imitadores de Deus, nós seremos cópias do Senhor no nosso comportamento. E se nós somos abençoados com a natureza, abençoados com a presença dEle, esse Espírito Santo há de fazer com que eu e você, gente, pecado não vai ser mais uma escravidão, ou seja, pecado não vai mais ter poder de nos escravizar. Pecado vai ser uma decisão. Gente, eu e você, eu oro para que em Cristo Jesus a gente possa compreender, imitadores de Deus, cópias do Senhor. E finalmente, em Cristo somos capacitados para toda boa obra. Capacitados para toda boa obra. Efésios 2, verso 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu acho lindo a carta de Efésios porque ele abrange muita coisa. Isso aqui é sobre posição. Eu posso falar sobre autoridade. Sim, é sobre autoridade também. É sobre posição conquistada também. Mas eu vejo como capacidade. Deus nos capacitar. Ele diz que nós somos, quando em Cristo eu me assento com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus está acima de principados, de potestade, de poderes, de domínio. E se eu estou assentado com Jesus, a minha perspectiva de enxergar as coisas é muito maior. Muito maior. Eu me lembro que um dia uma pessoa foi conversar comigo e ela começou a falar sobre coisas erradas e falar coisas erradas e falando. E aí eu disse assim, eu amassei um pedaço de papel e disse assim, olha, peguei, botei em cima da minha mesa e disse: essa mesa está suja? Ela disse: não, você não está entendendo, essa mesa está suja? Ela: não, está não.
Mas se você colocar o olho, você vai ver um pedaço de papel. E aí nessa perspectiva você vai dizer, essa mesa está suja. Esse papel está horrível, está sujando a mesa toda. Gente, impressionante. Quando eu olho de cima, a perspectiva fica completamente diferente. Interessante, quando eu olho de cima, as coisas ficam completamente diferentes. Gente, olhar de cima traz uma perspectiva que eu não tinha. Eu acho lindo quando a Bíblia diz que em Cristo Jesus eu estou assentado. E se eu estou assentado com Jesus, a minha perspectiva é segundo a mente de Cristo. A minha perspectiva é segundo a palavra de Deus. A minha perspectiva de cima não é natural, é sobrenatural. E gente, será que não seja essa mensagem que você está precisando? Que em Cristo você já está. Você está sentado. Você está numa perspectiva maior. Você está numa perspectiva melhor. Você, acima de principados, de potestade, em Cristo Jesus, quando eu entendo isso e eu vivo essa verdade, eu vou perceber que circunstância, Deus me capacita a ver circunstância em uma perspectiva de cima. Problema, Deus me capacita a ver uma perspectiva de cima. Por isso que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a enfrentar toda e qualquer circunstância, porque a perspectiva é de cima. Ei, você é abençoado, você é filho, você é herdeiro, você é preenchido, você é imitador de Deus, você é capacitado, você é capacitado. Que riqueza! E gente, que riqueza nós temos! Que riqueza maravilhosa é essa carta, que riqueza é essa mensagem. Em Cristo eu sou. E aí eu começo a perceber, gente, que identidade nós temos em Cristo. Eu sou perdoado. Em Cristo eu sou filho. Em Cristo eu estou assentado. Em Cristo eu sou herdeiro. Em Cristo eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Ei, eu e você, a gente precisa abrir a nossa boca e começar a declarar: eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Deus me fez. Eu já sou. Eu vou orar por você, mas antes de orar, eu quero que você cante esse cântico, eu quero que você viva essa verdade, eu quero que você